Uma participante está perguntando se, quando ela entra em contato com essa carga emocional, com essa ferida, com esse trauma da infância, se é necessário verbalizar ou simplesmente sente isso, libera e reintegra essa carga. Então, minha resposta é que a verbalização também ajuda. A verbalização é parte do processo de liberação. Não só a verbalização, como eu trabalhei e trabalho, né, com terapia corporal há mais de 30 anos, eu sei que liberar através do corpo essa carga ajuda no processo de liberação e reintegração. Agora, o que acontece, por exemplo, com pessoas que vivem esse processo de descarga, de liberação emocional, de catarse, o perigo é eles se viciarem nisso e pararem nessa descarga e nessa liberação. Fica quase como um vício. Eu estava falando ali da academia, né? Mas lembro também que faço uma ponte que esses processos de academia também funcionam como um vício. Eles são a liberação, são um bom exercício físico, mas quando você se vicia, você se acostuma a recarregar o corpo e isso não é bom. Então, voltando à sua pergunta, liberar através da história, contar a sua história, é importante porque aquilo vem como uma compreensão e você também está soltando isso. Porque normalmente essa história também era escondida. A gente tem, por exemplo, na constelação, os segredos de família, que se esses segredos continuam a sendo segredos, eles estão presos dentro do sistema familiar. Então é importante que eles sejam liberados. Claro que você não vai contar para todo mundo, fazer um vídeo sobre isso, mas contar para um seu terapeuta, uma pessoa que você confia muito, é importante que isso aconteça. Faz parte do processo de reintegrar a sua energia. O que não é importante e o que atrapalha até, no caso de você falar demais, é exatamente essa nossa tendência de continuar verbalizando, só preso naquela história. Então, por exemplo, é uma crítica à psicoterapia, por exemplo, que eu tenho, quando você passa anos falando de uma mesma história. E, na verdade, você não vai sair dali. Você está alimentando aquela mesma história, aquela mesma situação, e não está entrando no que é essencial, que é a carga emocional, psicoemocional, que a raiz dela tá mais embaixo, está mais profundo. Uma participante está perguntando sobre quando ela está começando a meditação, que a gente faz de manhã e à noite nesse processo. 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. E ela já sente essa carga, já sente a aflição, já sente o batimento cardíaco. O que é preciso fazer, né? Isso continua até depois da meditação. Então, o que é preciso fazer para liberar essa energia? Então, a minha resposta é: quando você já está no meio da aflição, no meio da carga emocional, você já fez o seu trabalho. Você não precisa mais fazer nada, porque o seu trabalho todo já está feito. A única coisa que você tem que fazer a partir daí é aprender a dar espaço. E muitas vezes o dar espaço é o render-se, é o entregar-se,
é a parte talvez mais difícil do processo, porque a gente é acostumado a fazer. Até na própria pergunta da participante, tem a pergunta o que fazer, né? E é exatamente isso que atrapalha, porque a gente é treinado para resolver tudo fazendo. Então, como é que a gente vai resolver através do não fazer? Isso é a verdadeira questão, né? Então, a minha experiência é que a cura, a reintegração, ela acontece não no movimento de ativação, mas no movimento de desativação ou relaxamento. Então, nesse momento que você já está ativada, você precisa dar espaço e deixar que seu corpo e essa ativação se desative, relaxe e você só acompanha esse relaxamento. Então, o seu treinamento, nesse caso, seria: eu não preciso fazer mais nada. Eu me entrego a essa sensação. Eu fico com ela, eu olho para ela. Se for muito forte, eu até saio um pouco dela. Por exemplo, eu vou caminhar um pouco, eu vou respirar o ar puro lá fora, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, fazer uma coisa na cozinha, ou deitar um pouco. O que quer que você faça no sentido de ajudar que esse espaço esteja simplesmente lá por ele, isso pode ser uma de grande ajuda. Então, a resposta final, nesse momento, é melhor não fazer mais nada. Entrega a até uma última opção, entrega a algo maior, tipo, ok, eu sou pequena e nesse momento eu entrego a uma força maior. Porque no fundo, a força curativa vem de algo maior. A gente é muito pequeno nesse sentido, né? A gente compreende muito bem isso na própria constelação. Ok? Um outro participante pergunta sobre a questão do não desejar, porque eu sempre venho falando nesse processo que o desejo é um grande empecilho nesse processo de autotransformação, porque quando eu desejo, eu estou fazendo um esforço, eu estou querendo uma mudança. E aí, a minha percepção é que nós temos duas energias. Nós temos uma energia masculina, que é a energia do fazer, a energia do esforço, a energia do querer mover, que é muito importante. E nós temos uma outra energia, que a gente chama da energia feminina, que é a energia da entrega, a energia do não fazer, a energia do soltar e relaxar. Quando a gente se apega muito à energia do fazer, e eu diria que esse é o nosso ensinamento maior, tanto para homem quanto para mulher, se a gente se apega muito e usa muito só essa energia do fazer, quando a gente entra nesse mundo do autoconhecimento e da autotransformação, a gente acha que fazendo o movimento de entrega e de transformação vai acontecer. Mas, na verdade, o contrário. Nesse momento, a gente precisa entregar. Então, o processo da autotransformação tem dois períodos. Um é o que eu faço, eu desejo, eu movo. É o primeiro movimento. Se eu continuo nesse movimento, eu nunca vou completar o meu processo. Por quê? Porque faltou o aspecto feminino. Depois do primeiro movimento, que é o movimento masculino,
você tem que aprender a vivenciar o aspecto feminino, que é o aspecto do não querer, o aspecto do não fazer, o aspecto da espera, o aspecto da entrega. E aí, quando você faz o primeiro movimento e solta no segundo, aí o seu processo se completa. A grande dificuldade da maioria das pessoas é que elas dão o primeiro passo e se prendem nesse passo do fazer. E aí o processo não vai de reintegração, ele não vai se completar. Uma participante está perguntando como é que ela pode lidar com o medo de voltar à causa. Porque, explicando mais uma vez, a causa dos nossos processos, os nossos traumas, as nossas feridas, elas se implantam nos 7 primeiros anos de vida, que é a nossa fase emocional, sensorial. A gente não tem ainda nem o físico, nem o mental muito evoluído. Então, tudo, a gente é quase como uma esponja emocional, que tudo que acontece nessa fase pega de uma forma muito forte e fica impregnado no nosso sistema. Então, ela que compartilhou que já trabalhou muito esses processos, nesse momento da alquimia da presença, ela sente um certo receio de voltar a essa causa, a essa raiz do trauma, que a gente chama de carga emocional dentro desse processo. Então, essa causa continua lá. A primeira compreensão ou o primeiro insight importante é que todas as nossas reações, elas acontecem a partir dessa causalidade, desse trauma ou dessa ferida vivida nos 7 primeiros anos. Quando a gente passa por um momento agora adulto, nas nossas relações ou nas nossas questões de vida, passa por um momento de aflição, de descontrole, certamente é essa carga emocional que está sendo revivida. Aí a pergunta é: eu preciso voltar àquela memória e àquela situação que foi forte para muita gente, desagradável, traumática? Eu preciso voltar a ela ou eu não preciso e posso me curar sem ter que regredir? A minha experiência diz que você pode se curar sem ter que regredir. Por quê? Porque essa carga já é o próprio trauma, já é a própria carga emocional desintegrada. Então, se você vive isso no seu dia a dia, o que cura realmente? Ter consciência dessa emoção, ter consciência desse sentimento. Por que a gente está fazendo meditação de manhã e à noite? Não é à toa. A gente tem um fundamento, a gente tem um foco, um objetivo de fazer meditação de manhã e à noite. Nós estamos aumentando o nível de consciência do momento presente para que, quando essa carga emocional se revelar, nós tenhamos condições de olhar para ela e ficar com ela. Se a gente não tem esse nível de consciência do momento presente ou presença, nós não vamos acessar e não vamos ter condição de estar com essa aflição ou esse sentimento que me desestrutura. De jeito nenhum. A gente está se preparando. A momento presente, a consciência do momento presente é uma ferramenta que vai me dizer: agora você está pronto para olhar para isso. E isso vem, lembra que aqui é um processo,
e isso vem gradualmente. Nós estamos na terceira semana de 10 semanas de meditação de manhã e à noite. Então, em algum momento, se você insiste nesse processo, em algum momento, essa capacidade de estar presente com isso vai acontecer. E nesse momento, a reintegração é possível e essa energia simplesmente volta a ser parte da sua energia vital, porque ela foi desintegrada no momento do trauma. Ok, pessoal?